Fala galera, beleza? Pessoal, seguinte, ontem a Summer League terminou, né? O Cleveland Cavaliers venceu o Houston Rockets na final e conquistou o título desta edição. E nada melhor do que trazer um vencedores e perdedores da Summer League, né? Não podia faltar, não podia faltar. Então, nesse vídeo eu irei falar sobre os times, sobre os jogadores que, né, venceram, né, que foram bem, que saíram com um saldo positivo dessa Summer League e também sobre os times e jogadores que saíram com um saldo negativo, tá bom? Mas já adianto, tá? Tivemos muito mais vencedores do que perdedores. Então, no geral, o saldo foi positivo. Mas deixa de enrolar, deixa eu, né, parar de enrolação. Só vou pedir para você deixar o like rapidinho e se inscrever no canal, que ajuda demais. Fechou? Vamos lá, sem mais delongas. Vamos começar com os vencedores, né? Vamos começar com vencedores. O primeiro vencedor que eu separei aqui foi o Emoni Bates e o Cleveland Cavaliers em si, né, cara? Mesmo sem ter nenhum grande jogador no elenco, mesmo sem ter nenhum, sabe, novato, hypado, o Cleveland conseguiu ser campeão sem perder nenhum jogo. E mais, o Cleveland conseguiu descobrir bons jovens nessa Summer League. O principal deles, o Emoni Bates, né? O Emoni Bates, ele já foi muito hypado, né? Ele já teve um hype muito grande, principalmente na sua época de high school, só que por conta de lesões e de alguns problemas extra-quadra, o hype dele caiu bastante e ele foi selecionado somente na segunda rodada nesse último draft. Só que na Summer League, ele conseguiu reconquistar um pouquinho desse hype, porque ele jogou muito bem. Ele teve ótimas performances nessa Summer League. Ele terminou a Summer League de Vegas tendo médias de 16,8 pontos, 6,2 rebotes e com 41% de aproveitamento na linha de 3. O Emoni Bates, ele mostrou muito do seu atleticismo, da sua capacidade de scorer e também mostrou uma boa capacidade de playmaker, principalmente no jogo contra o Houston Rockets na final. Então, o Emoni Bates foi um achado do Cleveland, assim como o Isaiah Mobley, que levou o prêmio de MVP da final da Summer League, teve uma ótima competição. O Craig Porter Jr. foi outro achado do Cleveland, e o Sam Merrill, que se mostrou um chutador bem interessante. Então, o Cleveland Cavaliers e o Emoni Bates foram grandes vencedores dessa Summer League. O Cleveland, por ter sido campeão e por ter descoberto muitos jogadores interessantes durante a competição, e o Emoni Bates por ter reconquistado um pouquinho daquele hype que ele perdeu. O Chet Holmgren foi outro grande vencedor da Summer League, né? Depois de um ano parado por conta de lesão, o Chet mostrou um alto nível de basquete nessa Summer League e mostrou uma bela evolução física. Claro que ele ainda tá muito magro, claro que ele ainda tem que ganhar muito mais corpo, só que fisicamente ele tá bem melhor. Ele se mostrou bem melhor nessa Summer League do que na Summer League passada. Dá pra ver que nitidamente ele colocou músculos ali no seu corpo. Tem que colocar mais, mas já colocou um pouquinho. E o seu nível de basquete, cara, empolgou pra caramba, né? Foram 20,5 pontos, 9,5 rebotes e 2,5 assistências de média na Summer League de Vegas. Fora um roubo de bola por jogo e 3,5 bloqueios por partida. O Chet jogou demais. E na defesa, ele foi um absurdo, cara. Ele foi um absurdo. Claramente o Chet entra nessa próxima temporada tendo o potencial de ser um dos líderes em bloqueios da temporada. O Chet jogou demais.
jogou demais e ele lembrou todo mundo o motivo que fez o Oklahoma ter pego ele no último draft. Eu sou o maior fã do mundo do Chet Holmgren? Não sou. Mas não teve como não se empolgar com ele durante toda essa Summer League. Eu me empolguei muito mais com esse Chet Holmgren do que com o Chet que vimos na Summer League do ano passado. Esse Chet dessa Summer League me empolgou mais do que aquele e eu tô com um hype em cima dele para essa próxima temporada. O Jabari Smith aproveitou bem essa Summer League, né? Mesmo jogando poucos jogos em Las Vegas, ele foi sensacional. Tanto que, na minha opinião, se ele tivesse jogado pelo menos mais 2 jogos em Las Vegas, ele teria levado o prêmio de MVP da competição. Porque o nível que ele mostrou foi muito alto, cara. O Jabari, ele teve, na Summer League de Vegas, 35,5 pontos por jogo. 35,5. E ele melhorou, ele mostrou, na verdade, né, uma melhora em todos os aspectos do seu jogo. Ele tá infiltrando melhor, ele tá sendo mais agressivo nos drives, ele tá escolhendo melhor o seu arremesso, ele está arremessando melhor, tanto de média como de longa distância, mostrou uma boa evolução no seu trabalho de pés, no seu jogo no post. Na defesa, ele também mostrou uma evolução, é um cara que tá com um timing de roubo de bola muito melhor, tá bloqueando mais, tá contestando melhor os arremessos adversários. Então, o Jabari, ele foi demais, cara. Enquanto ele jogou, ele foi o melhor jogador da Summer League de Las Vegas. Enquanto ele esteve em quadra, ele foi o melhor. Pra mim, o Jabari, ele aproveitou bem demais a Summer League. Bem demais. E agora fica pro Ime Udoka a missão de usar o Jabari da melhor forma possível nessa próxima temporada. Porque o Jabari, na temporada passada, ele foi meio que deixado de lado em alguns momentos, né? O Silas, o ex-treinador do Houston, não desenhava jogadas pro Jabari. Só que depois do que ele mostrou nessa Summer League de Vegas, cara, ele precisa ser mais utilizado, ele precisa ser mais envolvido no ataque do Houston, mesmo tendo Van Vliet, Jalen Green e companhia. O Ime Udoka vai ter que usar mais o Jabari. E se conseguir usar ele bem, ele pode corresponder, porque o nível que ele mostrou na Summer League empolgou. Realmente foi impressionante. Ainda falando de Houston, o Cam Whitmore foi um grande vencedor, né? Talvez o grande vencedor dessa Summer League tenha sido o Cam Whitmore, porque ele chegou nessa Summer League com muitas dúvidas ao redor dele, muita gente duvidava, né, da sua saúde, né, do seu estado físico, muito por conta do relatório médico que saiu dele na época do draft, tanto que foi esse relatório médico que fez várias equipes, né, não o escolherem, e mesmo com todas essas dúvidas, ele foi lá, jogou pra caramba e ganhou o MVP da competição. Foi eleito, né, o MVP da competição. O Cam Whitmore terminou a Summer League de Vegas com 20,4 pontos de média e 5,6 rebotes. Jogou mal na final contra o Cleveland? Jogou mal. Mas a Summer League inteira dele foi muito boa. E quando ele se tornou a primeira opção no ataque do Houston, aí as coisas deslancharam. Mostrou um bom arremesso de média distância, mostrou que consegue criar no perímetro. Sua infiltração é absurda de boa. É um cara que tem um drive muito forte, um ótimo jogador na transição, um baita de um defensor, tanto que ele igualou o recorde de roubos de bola em um jogo na Summer League. Cara, assim, o Cam Whitmore, ele foi fantástico. A Summer League dele foi muito boa mesmo, e ele provou nessa Summer League que ele tá sim bem fisicamente, e ele mostrou que pode sim ser um dos, se não o grande steal desse último draft. Porque o que fez as equipes pularem ele no draft, o que fez ele cair para a 20ª escolha no draft, foram as dúvidas em relação ao seu físico, em relação à sua saúde. Na Summer League ele mostrou que não tem nada disso, que ele tá bem fisicamente. Então,
essa Summer League foi muito boa pro Cam Whitmore. Muito boa pro Cam Whitmore. Os irmãos Thompson foram vencedores nessa Summer League. Apesar do Amen ter se lesionado no primeiro jogo, né, no finalzinho do primeiro jogo contra o Blazers, ele mostrou muita coisa boa nesse jogo, né? Mostrou ótimos passes, né? Mostrou que consegue sim ser um bom playmaker, mostrou uma defesa muito acima da média, se mostrou uma boa arma na transição, um cara que na defesa pode, né, ser utilizado de diferentes formas, ele pode marcar os guards, pode marcar as alas. Então, apesar de ter jogado pouco, né, menos de um jogo inteiro, o Amen mostrou muita coisa boa. E o Ausar Thompson, esse moleque me surpreendeu, tá? Eu não esperava ver muito do Ausar Thompson nessa Summer League, eu não tinha muita expectativa em cima dele, e ele mostrou muita coisa boa. Ótima defesa, né? Um cara que conseguiu forçar muitos turnovers durante a Summer League, se mostrou uma puta arma na transição, um cara muito bom correndo, pegando quadra aberta, né? Na meia quadra é um jogador que não me agrada tanto, é um cara que criando, eu não sei, eu não gosto muito dele na meia quadra, só que em quadra aberta, na transição, puxando contra-ataque, assim, ele foi muito bem nessa Summer League, se mostrou um bom reboteiro, um cara que pode ter uma média alta de rebotes nessa próxima temporada. Então, os irmãos Thompson foram vencedores nessa Summer League. Foram vencedores. Gostei muito do que eu vi dos dois. Queria ter visto mais do Amen Thompson, só que infelizmente ele se lesionou. Mas o pouco que eu vi me agradou. Me agradou bastante. Ah, Luiz, então você admite que você errou na projeção? Cara, não, porque falta ver na NBA. Eu quero ver os dois em nível NBA. Só que na Summer League eles foram muito bem, tá? Eles foram muito bem mesmo. Eu tenho que dar a César o que é de César. Os dois foram muito bem na Summer League. Não tem como eu chegar aqui e falar que eles foram mal. Eu não sou o cara que sustenta a mesma opinião apesar de tudo. Não, eu mudo de opinião. Se o cara provar que eu tava errado, eu chego aqui e falo que tô errado. Não tem problema nenhum com isso. Eu ainda quero ver os dois na NBA, mas pelo que eu vi na Summer League, os dois jogaram bem. Os dois jogaram muito bem, são vencedores da Summer League. E para fechar os vencedores, tem que falar, né? Gui Santos e Iago, né? Os dois brasileiros foram vencedores nessa Summer League, né? O Gui conseguiu, na minha opinião, garantir uma vaga no training camp do Warriors. Vai me surpreender demais se o Gui Santos não participar dos training camps do elenco principal do Warriors. Vai me surpreender muito. Se vai conseguir uma vaga no elenco para a temporada, não sei. Mas para mim ele garantiu a vaga nos training camps. O Gui jogou demais. 17,7 pontos de média, 5,7 rebotes. Mostrou uma puta evolução física. Evoluiu em todos os seus fundamentos. Falta ainda melhorar o seu mano a mano. Só que em transição, sua defesa, sua capacidade de rebote, sabe? Sua escolha de arremessos, seus drives, pô, tudo melhorou. Tudo melhorou. O Gui jogou muito. Pra mim, o Gui, ao lado, né, do nosso querido Quinones, foi o melhor jogador do Warriors nessa Summer League. Apesar do Warriors ter sido o saco de pancadas, né, na Summer League. Mas, apesar disso, o Gui jogou muita bola. E pra mim, de novo, garantiu uma vaga nos training camps. E o Iago aproveitou os minutos que teve, né? O Iago teve 19 minutos por jogo e conseguiu 8,3 pontos, 3,3 rebotes e 4,5 assistências de média. Tirando o último jogo dele, onde apesar de ter marcado 13 pontos, ele cometeu 5 turnovers, em todos os outros jogos, cara, o Iago foi impecável. Foi impecável. Tanto que ao fim da Summer League, o Iago conseguiu assinar com o Estrela Vermelha e irá jogar a Euroliga. Então o Iago, para mim, foi um grande vencedor, sabe? Aproveitou bem e vai jogar na segunda maior liga de basquete do mundo. Conseguiu. Então Iago e Gui foram grandes vencedores. Agora, sobre os perdedores. São poucos perdedores, tá? Poucos perdedores. O Charlotte, para mim, foi um perdedor, né? O Charlotte foi o pior time que eu vi nessa Summer League, tá? Falando de basquete jogado, foi o pior, cara. Nossa, como foi ruim assistir o Charlotte nessa Summer League.
Que time ruim. E além de ter jogado mal, os principais jovens do Charlotte não empolgaram muito, né? O Brandon Miller, apesar de ter fechado bem a Summer League, ele teve 35,4% de field goal e 26,1% na linha de 3, cara. Né, o Brandon Miller, ele não foi bem na Summer League, mas, inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, não é pra se preocupar com o Brandon Miller, tá? É normal o novato jogar mal na Summer League, mas não dá pra tapar o sol com a peneira, ele jogou mal. Assim como o Bouknight, né? Era esperado que o Bouknight mostrasse uma certa evolução, mas, cara, jogou mal demais o Bouknight. 38,2% de field goal e 27,6% na linha de 3. Nossa, o Bouknight foi horroroso. Os únicos que se salvaram nesse Charlotte, na minha opinião, foram o Kai Jones, que teve bons momentos, teve jogadas de efeito, né? Posterizou o Wembanyama na Summer League, e o Nick Smith Jr., que teve bons jogos, inclusive teve um ótimo jogo contra o Blazers, mas tirando esses dois, o saldo do Charlotte é muito negativo, mas muito negativo mesmo, assim como a Atlanta. O Hawks tinha um dos melhores elencos dessa Summer League. Era um time que poderia ter brigado pelo título, mas jogou mal, e os seus dois principais jogadores na Summer League foram mal pra caramba. O Kobe Bufkin, que tinha uma expectativa bem alta em cima dele, cara, tirando o jogo contra o Philadelphia, em todos os outros jogos ele mostrou muita coisa ruim, né? Cuida mal da bola, cuidou, né, mal da bola, né, muito afobado. Claramente ele estava nervoso em todos os jogos, tanto que ele teve 4,6 turnovers de média na Summer League e 3,4 faltas por jogo, cara. O Kobe Bufkin sentiu muito a Summer League. E o AJ Griffin, que era pra ter deitado nesse Hawks, era pra ter sido o melhor jogador do time, cara, ele teve apenas 9 pontos de média e 27,3% de aproveitamento no perímetro. Cara, o AJ Griffin foi uma tragédia na Summer League. Eu gosto muito do AJ Griffin, mas ele foi horroroso. Então o Hawks foi um perdedor. Foi um perdedor nessa Summer League. E o último perdedor que eu separei aqui, todo mundo que queria ver Scoot Henderson contra Victor Wembanyama. A verdade é essa, né? Quem foi assistir essa Summer League na expectativa de ver a pick 1 e a pick 3 se enfrentando, acabou se decepcionando porque não rolou. Né? O Scoot, infelizmente, se lesionou no primeiro jogo da Summer League contra o Houston e não voltou mais. Ele não enfrentou o San Antonio, que, se eu não me engano, foi na rodada seguinte. E não vimos Scoot contra Victor Wembanyama. Dois jogadores que, na opinião de muita gente, inclusive na minha, são os dois melhores jogadores dessa classe de draft. Para mim, Wembanyama e Scoot são os dois eram, né, os dois melhores prospectos dessa classe. E eu queria muito ter visto os dois se enfrentando, mas não rolou. Não rolou, né? O Wembanyama jogou muito contra o Blazers, foi o melhor jogo dele na Summer League. Mas o jogo poderia ter sido ainda mais legal se tivesse Scoot Henderson em quadra. Então, todo mundo que queria ver Scoot contra o Wembanyama foi perdedor, porque não vimos este duelo, né? Vai ficar pra NBA. Pois bem, rapaziada, pra mim esses foram os vencedores e perdedores da Summer League. Não se esqueçam de comentar, né, a opinião de vocês, se vocês concordam com esses nomes, né? Se vocês adicionariam alguém, se vocês tirariam alguém dos vencedores ou dos perdedores, comenta aqui, quero saber. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso, tá bom? Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.